Sou Thelma Luiz, esposa do pastor Luiz Antônio. Somos casados há 34 anos e trabalhamos na área de libertação. Esse é o canal Libertando Vidas, o canal que traz paz e cura a alma cansada e aflita. Temos trabalhado em uma série chamada Minuto de Restituição. 4 tipos de ministério de intercessão. Esse é o nosso tema que nós estaremos conversando nesse momento. Para falarmos de intercessão, nós precisamos falar o quê? De oração em primeiro lugar, né? Intercessão, ela é o fruto da oração, de um relacionamento com Deus. É um caminho para ser percorrido, é um caminho de relacionamento, em primeiro lugar, a tua vida pessoal com Deus. Então, nós estaremos falando hoje do ministério de intercessão. E esse ministério, ele se revela através do teu caminhar em uma vida de oração, em uma vida de relacionamento com Deus, né? Então, primeira coisa que você vai procurar nesse caminhar de oração com Deus, né? É criar um ambiente próprio da oração, um ambiente próprio onde você pode estar ali na presença do Senhor e enchendo essa atmosfera com a unção, com a graça, com a virtude de Deus naquele lugar. Porque às vezes as pessoas falam, nós estamos orando no carro, oramos oramos aonde estiver, lavando a louça e tudo, a gente comenta isso, né, muitas vezes. Mas um momento de oração, você precisa ter aquele teu tempo com Deus, aquele teu tempo de se relacionar, de sentar, né? Porque quando chega um amigo na tua casa, por exemplo, você não sai fazendo serviço de casa e conversando e a pessoa vai seguindo você por onde você caminha, né? Então você vai fazer o quê? Você vai levar até a sala, vai servir um chá, vai servir um suco, mas vai sentar, vai conversar com essa pessoa. Quando deu aquele tempo ali de conversa e tudo, você fala, olha, eu preciso fazer tal coisa ali e tudo, daí essa pessoa até te acompanha. Mas a princípio você vai estar ali o quê? Num tempo de relacionamento. Com Deus, nós temos também que criar esse tempo de relacionamento com Deus. Nós precisamos estar entendendo esse movimento, entendendo como que o Espírito Santo está agindo, entendendo a nossa vida na presença do Senhor também. Então, esse tempo é precioso. Oração tem um ambiente próprio, né? Entra em segredo, em secreto no seu quarto e clama por mim. Essa é a mensagem que Deus deixou para quando nós entrássemos, né, em segredo, em um relacionamento pessoal e único com o Senhor. Então é importantíssimo você criar esse espaço para que você tenha esse tempo com o Senhor. Quando você recebe alguém na sua casa, quando você recebe um amigo na sua casa, o que você faz? Você leva ele para um ambiente, a sala, ou o jardim, ou um local, e você serve um chá, serve uma água, mas senta ali e conversa com seu amigo, ou com a sua visita, né? E daí você tira esse tempo e para. Então, quando nós comentamos assim, eu tô orando quando eu lavo a louça, eu tô orando quando eu penduro a roupa e tudo, isso tudo é muito válido, mas você precisa ter o teu tempo de oração e de dedicação a Deus. Para quê? Para que você possa crescer nesse ambiente espiritual, para que você possa crescer no teu relacionamento com Deus. Não tem como você firmar um relacionamento não dando atenção, né? As pessoas nem gostam, né? Quando você vai conversar com alguém e a pessoa já vira as costas para você, eles até respeitam, mas eles ficam chateados. Puxa vida, não me deu atenção, eu fui conversando, já foi virando as costas, e isso faz muito mal para as pessoas. Imagina, você quer orar e você está conversando com Deus, o Todo-Poderoso, e você está ali andando e fazendo as coisas e não tirou o teu tempo pessoal e com Deus. Então é importantíssimo. Se você quer caminhar nesse caminho de intercessão, você precisa criar um relacionamento com Deus, certo? Precisa estar assim nesse caminho de crescimento, né? E ficar recebendo do Espírito Santo as orientações, as direções que ele nos dá, né?
Você como intercessor, você vai fechar esse caminho que Satanás está usando para atacar uma vida, uma família ou até a igreja, né? Então, você como intercessor, você vai o quê? Vai reparar, né? Então, como que você vai ver? Puxa vida, essa área está sendo atacada. Aí você tem que estar preparado, né? Porque é igual quando esses dias o Luiz Antônio foi furar a parede e furou o cano, né? E a água começou a vazar para tudo quanto é lado. Então, e daí põe a mão ali e fica com a mão. Daí tem que resolver o problema, né? Aí não adianta chamar outra pessoa e pôr a mão. Tem que achar onde que está a solução, ir lá resolver o problema, fechar a brecha e aí seguir o quê? Seguir corrigindo a caminhada, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E o intercessor, ele vai o quê? Ele vai levar essa pessoa no caminho do perdão, no caminho do arrependimento e vai unir novamente à presença de Deus. Por isso que o intercessor precisa estar atento ao que o Senhor tem orientado, ao que o Senhor tem falado, certo? Você como sacerdote, você tem poder de intercessão, né? De chegar perante o Senhor. Você é um sacerdote e chegar diante de Deus e apresentar a sua intercessão diante de Deus, né? Na cruz, Jesus, ele era o profeta e era o sacerdote, certo? Ele já venceu tudo na cruz e rasgou-se o véu. Então, e nós podemos nos achegar diante de Deus. Para isso, nós precisamos criar esse caminho. Tem um caminho a ser percorrido para chegar na presença do Senhor, para você poder chegar nesse caminho, né, de intercessão, e não de ser uma pessoa que as pessoas estão intercedendo por você, né? Então, a intercessão é pedir por outra pessoa, certo? Agora, o ministério de intercessão. O ministério de intercessão, você já percorreu um caminho inteiro, né? Você já é um intercessor, já é um sacerdote que está intercedendo por aqueles que estão à sua volta, pelos perdidos, e aí você começa a se encaixar em um lugar dos ministérios de intercessão, certo? Então nós temos, vamos falar de 4 aqui. Nós temos intercessão geral, intercessão de crise, intercessão pessoal e intercessão de guerra. O Ministério de Intercessão Geral é aquele que passa longas horas orando por listas de oração e pedidos entregues a eles, né? Às vezes tem aquelas caixinhas na igreja que as pessoas colocam ali vários pedidos de oração, ou é um intercessor que por onde vai as pessoas falam assim: irmão, ora por mim. E ele, às vezes, ele está orando por um ano lá, porque ele escreveu no caderninho, e ele é disciplinado, pontual, e está orando para aquelas famílias, para aquelas vidas, e ele é de colocar na presença do Senhor ali por horas. Então o caderno dele de intercessão é grosso, e nós louvamos a Deus por pessoas que fazem isso, estão orando sempre por todos aqueles da comunidade, os vizinhos, as ruas, eles colocam tudo no caderno. É muito legal de ver assim uma pessoa que tem esse chamado e como ela anota tudo. E tem algumas pessoas que elas colocam assim o nome da família que estava orando tudo e colocam a resposta de Deus. Eu acho maravilhoso, porque daí elas colocam, orei por 1 ano, por 10 anos, por essa vida, e olha só o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa, né? Nós temos aqui pessoas que buscam a Deus assim de uma maneira toda íntima com Deus, porque elas foram trilhando e caminhando e foram tendo essa experiência com Deus, e Deus foi ensinando o que ficava melhor com elas, e elas se identificaram e seguiram obedecendo o Senhor. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração, de dia e de noite. Está lá em Lucas 36 e 37, 2, 36 e 37. Pode conferir lá, porque você vai ver assim a dedicação dessa mulher
Tanto que ela foi citada na Bíblia. Olha que testemunho, quantas vidas ela alcançou ali, por quantas pessoas ela orou ali, né? É tremendo isso, né? Então agora vamos ver a intercessão de crise. Essa intercessão, esses intercessores são uma bênção. Eu louvo a Deus, né? Porque o corpo ele é rico, né? O corpo de Cristo, né? Cada um tem o seu lugar, cada um está naquele lugar certo. E você só encontra a paz, a felicidade, quando você está no reino de Deus, naquele lugar que o Senhor separou para você. Por isso que é importante. Tudo no reino, tudo que você for fazer, se você está insatisfeito, você vai conseguir achar o caminho através do teu caminho de oração, do teu tempo de oração. Começa com 5, com 10 minutos, com meia hora, mas começa, né? Intercessão de crise, o intercessor que passou por uma grande luta e entrou em um relacionamento direto com Deus, ele passa a ter assim uma empatia com os que estão em crise, porque ele sabe o que é viver em crise, ele sabe o que é uma luta e ele passa assim a caminhar junto e entende muito bem a aflição do coração do seu irmão. Eles não respondem bem a pedidos aleatórios, ora por mim, igual o primeiro, né, de oração geral. Eles atendem aqueles que estão em crise e tem uma facilidade para poder falar palavras que venham assim confortar o coração dessas pessoas, né? E eles têm assim colocado diante de Deus diretamente. Eles gostam de ouvir de Deus, assim, Senhor, ela está em crise, em que eu posso ajudar? Como eu posso entrar nessa crise, no meio dessa crise e estender a mão para ela? E o Espírito Santo revela e eles vão ali e fazem aquilo e é tremendo, é maravilhoso você ver assim como que Deus dirige essas pessoas que são intercessores na hora de crise, né? E a crise, ela pode durar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 11 anos, né? Ela pode durar essa crise, mas o Senhor vai levando essa pessoa a crescer e as pessoas que estão à sua volta estão o quê? Sempre intercedendo e essa pessoa vai crescendo no Senhor. Esdras 8:23 fala assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Isso é intercessão, porque você persevera no caminho do Senhor, você persevera clamando por um objetivo, por um caminhar na presença do Senhor, e você vai vendo isso ao longo dos anos que você tem caminhado. Não é porque você está em uma crise que você vai ficar só em volta daquele problema. Não, sempre que tem um problema, você vai servindo, você vai ajudando as outras pessoas, você vai caminhando na presença do Senhor e o Senhor vai se movendo, porque a tua vida é uma vida de oração, é uma vida que tem demonstrado a fé e a dedicação a Deus. Você vai lutando pela causa do Senhor e Ele vai lutando por sua causa. Então você pode conferir Esdras 8:23 e você vai encontrar lá a dedicação, né? E o amor pelo povo de Deus. Nós também encontramos na vida de Esther. Esther, você veja, foi um momento de crise que o povo passou. E o que ela fez? Ela levou o povo a jejuar, o povo a buscar, que era um momento de crise. E isso é interessante nós trazemos para nós. Nós estamos num momento de crise. É importante que a igreja se una agora, como nós vamos fazer agora na quinta-feira. Nós vamos fazer 24 horas de oração. E você já deve ter deixado seu nome lá. E o que é? Um momento de crise que o nosso país, que o mundo está vivendo. Mas a igreja do Senhor está sendo atacada. E nesse momento, a força da igreja é a oração. Você, como povo de Deus, você precisa se colocar em oração. É assim que nós vencemos. É assim que nós vamos vencer a batalha. Esther venceu através de jejum e oração. E o Senhor foi lá e lutou. Não foi assim, o Senhor apagou tudo. Não, eles tiveram que lutar, eles tiveram que tomar posse do lugar deles. E é que nem nós. Nós, como povo de Deus, vamos tomar posse do lugar que Deus tem para nós no dia de hoje, certo?
Nós temos o Ministério de Intercessor Pessoal e a Intercessão Pessoal. O Ministério de Intercessor Pessoal, ele é quando nós temos é um ministério, onde são várias pessoas que elas têm o chamado de estar orando por quem? Pela liderança da igreja, pelos pastores e famílias dos pastores, pelos filhos dos pastores. E eles têm esse chamado de estar mesmo sustentando pela fé ali, em oração, né, a liderança da igreja. E nós temos o intercessor pessoal, né, a intercessão pessoal, que é eu estar intercedendo por mim mesmo. Como que é isso? Eu preciso criar uma ponte racional para Deus. Por quê? Porque quando eu estou orando, intercedendo por mim, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a revelar, né, como ele me vê. Ele vai começar a falar assim, olha, eu te amo, você é especial para mim, mas ultimamente você tem mentido. E se você não cria uma ponte racional com Deus, o que vai acontecer? Você vai para o lado emocional e daí você, eu sou mentiroso, porque não sei o que lá, e você acaba se vitimizando ali, e Deus não, Deus te leva num relacionamento racional, porque ele vai começar a tirar esses carrapichos que tem se grudado em você. Você não é um mentiroso, você esteve fazendo aquilo, daí você vai, puxa vida, Senhor, é verdade, eu menti tal dia, eu menti outro dia, eu fiz isso, ou não é mentir, mas às vezes é outra coisa, né, que te aflige, mas daí você vai reconhecer que você tem aquilo na tua vida e que você precisa ser o quê? Limpado disso. Você vai começar a fazer uma intercessão pessoal por você mesmo, e você vai confessar a Deus, você vai criar esse relacionamento com Deus, vai criar essa ponte com Deus de racional, porque o que? Você vai se revelar para Deus. E Deus te vê, Ele vê as tuas emoções, Ele vê quem você é, Ele vê os teus sentimentos, né? E Ele vai te trazer para a razão. E aí você vai pedir que ele te oriente qual é a estratégia para você sair desse estado que você está e entrar no estado de relacionamento puro com Deus, né? Um relacionamento verdadeiro com Deus. Isso é maravilhoso, né? Então, para nós sabermos assim, falar, né, na oração, como vamos nos expressar diante de Deus, como que nós vamos falar com Deus. Nós temos um exemplo que é a oração do Pai Nosso. Você não precisa ficar só repetindo, mas você pode ler a oração do Pai Nosso e fazer uma oração semelhante ao que é uma oração verdadeira, declarando, Pai Nosso, Tu és o meu Paizinho, Tu estás aí, Senhor, no céu, a Sua Majestade contempla esse mundo grande que é, e eu quero colocar a minha vida diante. Faça na minha vida, Senhor, como está aí no céu, faz aqui na terra, na minha vida, o que o Senhor determinou para mim, traz aqui, Senhor, traz hoje na minha vida aqui. E aí você vai começar a ter vai ter uma tranquilidade, um relacionamento verdadeiro com Deus, porque não tem como esconder nada de Deus, não tem como você disfarçar e só fazer uma oração ali, tá tudo bem. Não, nós como intercessores, o Senhor vasculha todas as partes do nosso corpo, do nosso espírito, e Ele vai ali, Ele vai chegar para você e vai falar na hora certa. E você tem que chegar diante de Deus e se despojar de colocar tudo diante do Senhor, né? O intercessor pessoal, ele tem um chamado especial, né? E esse chamado é para orar em uma forma intensa e irregular, para pastores e líderes, e principalmente, né, essa liderança, a liderança do nosso país. Então, ele tem esse chamado e ele é regular. O que acontece com esse intercessor? Às vezes,
tá tudo bem na casa dele, mas começa alguma coisa a acontecer, ou todo mundo, vamos falar assim, todo mundo ficou gripado na casa dele da noite pro dia. Não, ele começa a interceder porque a família de algum pastor está sendo atacada por enfermidade. E começa de manhã gripado, de noite já não tem mais nada. Então, por quê? Porque Deus trouxe, né, para ele, e ele identificou isso. Só quem é intercessor pessoal, que tem esse chamado, ele já sabe caminhar nessa direção, então ele começa a discernir, né, a dimensão física, né, assim, e a dimensão espiritual. Ele está orando na dimensão física, dentro da casa dele, dentro da vida dele, por onde ele passa, e ele vai vendo. Daí, conforme o que acontece na vida dele ali, está acontecendo lá. E tem uma coisa que é bem importante ainda, que as bênçãos que o Senhor derrama na casa dos pastores, na casa dos líderes, também caem na vida e na casa do intercessor pessoal. Isso é maravilhoso, porque e ainda pode vir ainda com bênção dobrada, conforme a intenção, conforme a oração, a dedicação desse intercessor, que coloca diante de Deus a vida dos seus pastores e dos seus líderes. Segundo Reis 2:2, diz assim, ó, Elias e Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim eles foram para Betel, né? Então, em 2 Reis, você vai ler toda a história de Elias ali, e o quanto que Eliseu ficou junto com ele chamava o meu Senhor, né? Que ele ficava ali com Elias, o quanto ele ficou junto ali. E aí você vê o quanto que Deus vai derramando sobre a vida de Eliseu. E Eliseu queria porção dobrada, né? Então, se você está orando por um líder, você pode, e tem esse chamado, esse ministério de intercessão pessoal, orando por liderança, orando por líderes, você pode pedir para Deus, Senhor, eu quero uma unção dobrada na minha vida, porque eu quero orar, eu quero ganhar almas, eu quero, Senhor amado, abrir caminhos no teu reino, e o Senhor vai fazer isso na tua vida. E vai fazer, às vezes não é você que vai fazer, mas teus filhos, teus netos, teus bisnetos, porque a bênção chega na tua casa. Agora nós vamos falar do ministério de intercessão de guerra. Esse ministério é maravilhoso e é para aqueles guerreiros mesmo, aqueles que recebem as armas no reino espiritual. Eles passaram por todas essas fases de intercessor e eles chegam na intercessão de guerra. Tem muita experiência na dimensão espiritual, eles têm muita experiência naquilo que o Senhor tem ensinado, e uma oração de guerra para eles assim é a paixão, né? Aí Deus tem colocado na mão deles muitas armas e eles sabem usar essas armas como ninguém. E eles sabem, às vezes depende que tipo de luta que vem, eles entram para a guerra e eles puxam toda a bagagem de arma. E entendem muito bem aonde eles estão no reino espiritual. Eles são chamados principalmente para afrontar o inimigo. Então, eles sabem fazer um mapeamento espiritual, eles sabem mapear aonde e o que o inimigo está fazendo no reino físico, e eles vão entender a estratégia que Deus está dando nessa batalha espiritual e vão colocando as pessoas em lugares estratégicos para estarem assim guerreando. E uma guerra, ela é assim mesmo, ela precisa dos oficiais colocando cada um no seu lugar. Olha, você vai orar por tal lugar, você vai orar por tal pessoa, você sabe, ele começa a colocar tudo assim e começa a dizer, olha, você vai usar essa arma aqui porque nós precisamos. E o que a igreja precisa hoje? Ela precisa que esses intercessores se unam, que esses intercessores cheguem agora para se abraçar, para pegar as suas armas, porque eu tenho um tipo de arma, você tem outro tipo de arma, e todas essas armas juntas, elas são para guerrear contra o inimigo, né? Os intercessores de guerra, quando a igreja está com luta, quando a igreja está enfrentando um ataque, eles são chamados. Então, o pastor fala assim, precisamos levantar os intercessores porque a igreja está sendo atacada.
E o que que acontece? Esses intercessores, eles vêm, cada um puxa sua arma e começa a guerrear. Por quê? Para fechar as brechas que o povo mesmo abriu. O povo está em pecado, o povo abriu brechas e deixou todo o grupo da igreja frágil. E os intercessores são aqueles que vão chegar diante de Deus e guerrear, e Deus vai começar a identificar e vai começar a aparecer as brechas que foram abertas. E o intercessor, ele vai confrontar essas pessoas. E é complicado, porque Deus, ele não se agrada do pecado, e as pessoas às vezes querem manter o pecado escondido. Mas quando o intercessor de guerra entra numa batalha, não tem como, porque ou ele vai para resolver ou ele nem vai. Né? O intercessor de guerra, ele não vai entrar numa batalha para perder, ele vai entrar numa batalha porque ele sabe que Deus é vencedor, ele sabe que Deus é homem de guerra, e ele vai para poder realmente tirar toda aquela sujeira do inimigo que ele está fazendo no meio da igreja do Senhor. Então o intercessor, ele entra mesmo para guerrear nesse nível no reino espiritual. E ele já vai mapear, o Espírito Santo vai começando a dar estratégia para ele, já vai mostrando, e às vezes ele não sabe, assim, bom, vou lá falar com o pastor, começa a falar, e o pastor entende a mensagem, tem também o discernimento e começa a se resolver uma situação que é muito delicada, que é o ataque à igreja do Senhor. Né? E hoje a nossa igreja tem sido muito atacada, né? E o que que acontece, né? Nós precisamos estar unidos como intercessor de guerra. Por quê? Porque Deus dá uma revelação para você, Deus dá uma revelação para mim, dá uma revelação para o irmão, e nós vamos juntar todas essas revelações e nós vamos ter uma direção para onde nós devemos ir e o que nós devemos fazer. O intercessor de guerra precisa ter disponibilidade para Deus, ter tempo de estar com Deus, mesmo que ele tenha que fazer algo no seu dia a dia, ele precisa ter essa disponibilidade de tempo de estar orando com Deus. Né? Sabe aquele amigo que você não vê há 20 anos, mais ou menos? Então, esse amigo, quando você encontra dali... Não sei se com vocês é assim, mas conosco você encontra um amigo e faz muito tempo que você não vê, você conversa com ele, parece que não existiu esses 20 anos. O intercessor de guerra, ele é assim com o Senhor. Ele faz uma oração agora e ele sai trabalhar, ele sai fazer algo no caminho, ele sai... E o intercessor de guerra, ele é aqueles guardas, né, da Rony lá, ele sai olhando tudo, ele sai vendo tudo, assim, ele já vai mapeando por onde ele está caminhando. É uma pessoa que é ligada no reino. E quando ele entra na presença do Senhor de novo, é igual esse amigo, né, que você parece que acabou de conversar agora, de você ver, não existe tempo, não existe distância, não existe, ele está assim com Deus, ele está conectado com Deus, porque ele criou esse tempo de disciplina, esse tempo com Deus, ele criou esse ambiente espiritual dentro da casa dele, ele criou toda essa amizade, tudo que percorre a sua vida, a sua volta, é com guerra e guerra espiritual. E o inimigo, né, vocês já ouviram falar, né, quando chega um intercessor, quando chega assim, a primeira coisa que o inimigo fala é: eu odeio você, né, e tudo que ele quer é impedir você de orar, é impedir você de estar na presença do Senhor, porque quando chega o intercessor de guerra, ele puxa da espada e o inimigo não fica de pé mesmo, porque o Senhor já falou para ele que o Senhor vai à frente em todo o tempo. E Êxodo 15 fala que o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, ele tem essa força, assim, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é homem de guerra e o Senhor vai à minha frente. Em Lucas 6:12, né? E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Né? Homem de guerra é assim, se tiver uma causa para lutar, ele vai passar a noite em oração. Ele vai se vestir de saco, ele vai entrar nessa guerra com tudo. Qual que é a estratégia do inimigo? É tirar
toda a disciplina, o tempo, mas o intercessor de guerra, quando ele entra, né? Ele põe para quebrar mesmo, né? E em Daniel 9:3, Daniel fala assim, né, que e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com o coração e súplica, com jejum e sacos de cinza. Daniel, ele olhava para Jerusalém, né? Porque lá de Jerusalém ele lembrava que é o Deus que a geração dele servia, que os pais dele serviam, que ele foi criado e ele não abriu mão desse Deus. O intercessor de guerra é assim, ele sabe quem é o Deus dele, ele sabe a direção que ele deve estar ali orando e buscando, ele sabe o poder deste Deus. E oração de guerra é isso mesmo, é confiar, porque você vai orar, vai passar pela fornalha de fogo e não vai se queimar. E muitas vezes, né, você vai ver milagres a olho nu na tua vida. Quando nós passamos por uma luta muito grande aqui em casa, eu lembro uma vez que daí nós estávamos levando a Bruna no médico e o Felipe estava no carro também. Acho que o Felipe ia para a escola e a Bruna ia para o médico, era essa movimentação de manhã, né, já cedo. E o Luiz Antônio dirigindo, assim, e a gente preocupado o que estava acontecendo, a gente não sabia muito o que estava acontecendo naquela época, né? E de repente um carro veio e cortou a frente do Luiz Antônio, mas o que foi interessante é que o carro cortou por dentro do nosso, ele passou pelo motor do nosso carro, né? E daí nós todos assim, vocês viram isso? Sabe? Porque antes de sair de casa a gente já estava em oração, já estava buscando o Senhor, assim, que o Senhor anulasse todo ataque do inimigo, que nós não sabíamos por que o inimigo estava atacando a nossa casa, os nossos filhos, nossa família, mas nós sabíamos que o Senhor era o nosso Senhor, o Senhor que lutava as nossas causas. E aquele dia foi muito interessante, eu falei assim, se o Senhor está cuidando do carro aqui, não vai cuidar da gente? Imagina, né? O Senhor vai cuidar de todas essas coisas. E fomos caminhando assim. E nós tivemos o privilégio de conhecer muitos intercessores. Intercessores que ligaram para nós e falaram assim, olha, qual é o nome da minha sobrinha? Porque eu vou orar por ela. Eu disse assim, como assim tua sobrinha? Eu disse assim, não, se você é minha irmã, ela é minha sobrinha, então eu vou entrar nessa guerra com você. Gente, não tem amor maior que esse, sabe? Uma pessoa que você não conhece, que mora num outro estado, que liga para você e diz assim, você é minha irmã, né? A tua filha é minha sobrinha porque eu vou entrar nessa guerra. Eu fiquei muito emocionada porque eu vi assim, o amor de Deus nessa família. E ela não se importou com a guerra que tinha que lutar. E foi uma experiência poderosa que nós passamos orando e fazendo oração de guerra. Temos também na oração de guerra muitos atos proféticos. E quando nós fazemos esses atos proféticos, é para realmente mostrar no reino espiritual que o inimigo não tem poder, e ali nós estamos fazendo no reino espiritual aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. E nós declaramos no reino físico aquilo que está acontecendo no reino espiritual. E a vitória vem. Então, junte-se a nós no grupo de intercessão, regace as mangas, busque do Senhor para saber assim, qual arma Ele tem colocado na tua mão, em qual ministério de intercessão você se encaixa melhor, o que você gosta quando você vai orar, estar na presença do Senhor e colocar na presença do Senhor. Crie esse ambiente espiritual dentro da tua casa, cheio da virtude espiritual, cheio da presença do Senhor, que quando as pessoas chegarem na sua casa, elas vão estar ali dizendo, nossa, mas que delícia aqui, o que está acontecendo aqui? É um ambiente espiritual criado através das suas orações. E o inimigo, ele entra, mas ele tem que sair rapidinho, porque ele não aguenta ficar num ambiente onde há oração, onde há a presença do Senhor Jesus. Esse é o canal Libertando Vidas, o canal que traz paz e cura a alma cansada e aflita. Curta a nossa transmissão, compartilhe com seus amigos e familiares
e torne-se um evangelizador e libertador. Você também pode seguir nossa página no Facebook, deixar seus comentários lá ou no nosso site libertandovidas.com.br. Apreciaremos muito seus comentários e sugestões de temas, de ideias. Estaremos aguardando a sua visita lá. Abençoe e seja abençoado. Passe por lá. Deus abençoe sua semana e em tudo que você colocar a sua mão, obtenha a vitória em nome de Jesus.